Boa noite a todos, eu sou a Cíntia, estamos aqui para a realização de mais um evangelho e me sinto feliz por estar aqui com vocês, né? E vamos iniciando com a nossa prece para que possamos aí começar o nosso estudo, a nossa busca por esse conhecimento que a doutrina nos traz com tanto carinho. E assim vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus Pai, agradecendo por estarmos aqui e com muita gratidão pedimos a Deus, aos espíritos benfeitores que aqui se fazem presentes, para que nos amparem, que nos auxiliem, nos dando sabedoria, abrindo os nossos corações para que nós possamos absorver essas palavras com amor, com humildade, e que nós possamos, a partir desses ensinamentos, escolher renovar as nossas vidas, os nossos espíritos, sempre no caminho do bem e da paz. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre benevolência e aparência. Esse tema, ele está relacionado à humildade, está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 11 e 12. E nesse capítulo, ele nos fala sobre o orgulho e a humildade, né? Sobre a questão da benevolência e a aparência. Então, para nós iniciarmos, acho importante nós definirmos, né, esse conceito. O que seria a benevolência? Né? Algumas palavras nós não costumamos usar tanto no dia a dia, né? Mas é interessante que nós entendamos o sentido real, o significado dessas palavras, para que a gente, de alguma forma, possa passar a interpretá-las como uma ferramenta realmente, né, no nosso dia a dia. Então, benevolência significa demonstrar bondade, boa vontade em relação a outras pessoas, demonstrar empatia, revelando altruísmo, né? Aquilo que nós fazemos para o outro com bondade, com intenção de fazer o bem. E em Lucas, também, aí no capítulo 14 do Evangelho, nós temos um trecho que já é bem conhecido do Evangelho, em que diz: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Mas aí, se nós formos pensar, o que tem a ver a benevolência com aquele que se eleva será rebaixado? Então, vamos lá. A humildade, ela é uma virtude que nos foi ensinada aí por Jesus em diversas passagens. E basicamente, né, quem conquista essa virtude nos aprendizados aí dentro da nossa encarnação, entende que não é, digamos assim, constrangimento nós podermos servir ao nosso próximo. Que nós podemos, de alguma maneira, trabalhar em prol do outro. Ser aí benevolentes com a intenção de fazer uma bondade, de auxiliar o nosso próximo. E aí, por que a questão da humildade? Porque fazer o bem, muitas pessoas podem fazer, né? O que nos difere nessa benevolência é, de fato, a humildade. Porque fazer um ato benevolente com humildade significa auxiliar, servir ao próximo sem fazer alarde, sem, de alguma forma,
fazer o bem somente por uma aparência. Porque se nós fazermos um bem para o outro com a intenção de aparentar bondade aos outros, na verdade, nós estamos, antes de querer fazer o bem para o outro, nós estamos querendo fazer pelo nosso orgulho, para a nossa própria vaidade perante os demais. Então, que a mão direita dá, a mão esquerda não saiba, né? Ou seja, de alguma forma, a benevolência dentro da virtude, da humildade, ela é aquela que é feita sem intenções de orgulho, sem buscar a aprovação dos outros, mas sim pela intenção de realizar o bem ao próximo. E independente de quem seja esse próximo. Então, quando nós vemos atos de benevolência, que muitas vezes acontecem, né, em diferentes âmbitos na sociedade, e esses atos vêm com uma roupagem aí de promoção, de autopromoção daquele que fez o bem, ele, na verdade, acaba carecendo de humildade, porque está sendo feito por uma aparência, está sendo feito para mostrar a alguém. E aí, aquela benevolência, ela acaba ficando em segundo e muitas vezes até em terceiro plano, porque a intenção inicial é: vou fazer isso porque isso será mostrado, vou fazer isso porque isso será reconhecido por alguém, vou fazer isso porque isso vai me colocar numa posição superior em relação às outras pessoas. E aí no nosso evangelho, ele traz aqui, né, como vários ensinamentos, que como nós podemos ser humildes, como nós podemos, na verdade, ser caridosos sem humildade. Né? E exatamente dizendo, sem humildades, podeis ser caridosos com o vosso próximo? E aí, a resposta: não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Ou seja, não é condizente a benevolência no seu real sentido com o orgulho. Para que exista de fato a benevolência, é preciso que ela seja feita de fato com um fundamento altruísta, com um simples desejo de servir, de auxiliar. Porque se existe um outro interesse, que é aparentar, que é mostrar, que é fazer alarde com esse ato supostamente caridoso, na verdade, a intenção desse ato é o orgulho, né? É inflar o ego, inflar a vaidade. E isso não é condizente com aquilo que Jesus nos ensinou. Né? E aí fica a pergunta, né? O que nos impede de ser benevolentes e servir com humildade? É o orgulho. O orgulho, ele é o terrível adversário da humildade. Né? Se nós lembrarmos que nós somos todos iguais perante Deus, que hoje um irmão pode estar necessitando do nosso auxílio,
ou um desconhecido. Hoje, essa é a circunstância que se mostra para nós. E se nós tivermos a possibilidade de auxiliar esse irmão, isso por si seria um grande motivo de felicidade, né? De ser um instrumento de Deus para estender a mão àquele irmão que necessita. Até porque nós devemos nos lembrar que as circunstâncias aqui na matéria, elas não são fixas. Hoje nós temos saúde, hoje nós podemos ser esse amparo para o nosso irmão. Mas quem nos garante que amanhã não seríamos nós mesmos que estaremos precisando de auxílio? Quem nos garante que amanhã, de alguma maneira, nós vamos estar ali na posição desse irmão que hoje necessita? Então, isso, de uma certa forma, ter essa consciência de que nós somos todos iguais e o fato de poder auxiliar o próximo não nos coloca em um altar ou não nos coloca em um estado de superioridade, isso é ter consciência da nossa realidade. É ter consciência de que nós não estamos necessariamente a salvo de precisar de um auxílio. E mais do que isso, por mais que isso não seja tão claro para nós, não há ninguém que esteja, né, numa situação tão confortável que não precise de ajuda, e tampouco ninguém que esteja numa condição tão ruim ou tão miserável que não possa auxiliar alguém. Porque o servir, ele não está somente na esfera material, ele não está somente na esfera financeira. O servir, ele está em diferentes formas, né? Seja um apoio, seja um conselho, seja um auxílio financeiro, seja um auxílio de viabilizar, de repente, para aquela pessoa que está precisando de um trabalho. Todas essas maneiras são formas de auxílio. E ter essa percepção aumenta as nossas possibilidades de servir. E, ao mesmo tempo, também nos faz pensar que o simples fato de nós podermos ser este instrumento de auxílio para o nosso próximo já é uma graça, já é uma bênção. Porque se de alguma maneira nós podemos ser útil ao próximo, significa que essa escolha, ela nos foi dada. Eu tenho condição de auxiliar, eu uso do meu livre-arbítrio para decidir. Sim, eu quero auxiliar. Sim, eu quero fazer esse bem. E isso, de certa forma, seguindo o exemplo de Jesus, já não seria suficiente. Ter esse sentimento, ter a gratidão por poder auxiliar. E mais adiante, é um choque de realidade, mas é preciso que nós tenhamos isso muito claro nas nossas vidas, né? Quando nós vemos aquela fala, né, do pó viemos, ao pó retornaremos. É basicamente isso, porque o Evangelho nos traz essa lição e reforça muitas vezes esse conceito de que
Somos todos iguais. Sim, do pó viemos, ao pó voltaremos. Mas muitas vezes nós precisamos de algo mais, de mais clareza. E o Evangelho nos traz essa clareza, né? E aqui em uma outra passagem do Evangelho, ele diz que na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Ou seja, só as virtudes são capazes de nos diferenciar uns dos outros. Mas não para nos colocar em um status de superioridade, mas para nos colocar cada dia num estágio diferente. Passei por essa provação, aprendi isso, levo comigo essa virtude e vamos para a próxima lição. Porque no fim do dia, a nossa evolução, ela importa inicialmente a cada um de nós. Não é uma competição. A evolução, essa busca que nós temos, ela é para o nosso próprio benefício. Claro que, conforme nós vamos nos melhorando, nós podemos impactar as pessoas que estão à nossa volta. Mas, inicialmente, essa melhoria do nosso ser, ela é uma construção para nós mesmos. E, no fim do dia, isso acaba sendo bom para todos aqueles que nos cercam, mas como uma consequência. Então, partindo dessa premissa, o Evangelho segue aqui. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os seus títulos e os seus nomes. Eles permanecerão no túmulo e de nenhum modo contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm os seus títulos de nobreza. Ou seja, aos olhos de Deus, o que importa são as virtudes que nós fomos buscando e conquistando, conforme vamos nos renovando moralmente. E também nos lembrarmos que, diante desse exercício de caridade, de benevolência e de humildade para com o próximo, é que nós vamos nos aproximando de Deus. Vamos nos aproximando da vontade e daquilo que nós viemos para ser em essência, né? E para realmente realizar todo o potencial que nós temos de evolução e de busca, para que nós lá adiante possamos auxiliar uns aos outros, para que nós possamos viver em comunhão, fraternidade. Porque para que exista fraternidade também é necessário que exista a benevolência. O chamado aqui é para que nós, dentro do possível, tenhamos a intenção, a vontade de afastar de nós o orgulho. Porque o orgulho ele chega até nós de maneiras diferentes. E em determinados momentos das nossas vidas, parece que essa ilusão do orgulho, essa ilusão da aparência, essa ilusão de nos enfeitar, né? De supostas benevolências, de suposta caridade, ela faz, como dito anteriormente no Evangelho, ela faz com que nós, de alguma forma, nos sintamos confortáveis em esconder as nossas intenções. Só que esse conforto, ele é uma ilusão, porque aos olhos dos homens pode até parecer que nós realmente fomos benevolentes, que nós realmente ajudamos. Mas
nós temos que lembrar que importa a Deus a nossa evolução. E para Deus não existe véu. Ele enxerga as nossas intenções, o nosso coração. Enxerga aquilo que o nosso espírito está disposto a entregar para o próximo. Então, não há outra palavra. Realizar algo para o próximo para aparentar benevolência é uma grande ilusão. Porque vai nos trazer os aplausos dos homens. Mas para Deus não tem valia. Porque Deus não está, de alguma forma, buscando nos comparar se nós somos melhores ou piores que os outros. Nós somos todos iguais em oportunidade de evolução. E o nosso grande caminho é melhorar a nós mesmos. E não melhorar em relação ao outro. Não melhorar para que o outro seja pior. E não melhorar para que o outro fique para trás. Essa consciência individualista e egocêntrica, ela está pautada no orgulho, né? Porque o orgulho é a fonte de todos os males da humanidade. É ele que está alimentando o nosso ego, é ele que vai alimentando esse desejo de muitas vezes parecer ser algo que nós não somos. E funciona por certo tempo. Mas de que adianta se o nosso espírito é eterno e se nós vamos levar daqui só as virtudes? De que adianta se só as virtudes nos diferenciam perante Deus? É como se nós estivéssemos tapando o sol com a peneira, esquecendo que Deus enxerga em todos os sentidos. Enfim, então o convite aqui é para que nós busquemos destruir o nosso orgulho. Se nós quisermos realmente nos aproximar de Deus, que nós busquemos a sabedoria para não nos deixar ser conduzidos pelo orgulho, para nos permitir ser benevolentes de coração, de corpo e de espírito. E assim, nos aproximando de Deus, que nós possamos fazer o bem sempre de maneira altruísta e humilde. E agora, para nós encerrarmos, vou realizar aqui as nossas vibrações e a nossa prece final. Nessa sintonia que estamos, vamos aqui reunindo todas as nossas melhores intenções em vibrações e que nós possamos fazer chegar essas vibrações onde for necessário. Vamos vibrando pela paz mundial. Vibremos por todos aqueles que perderam suas vidas na guerra, na violência. Vibremos pelos povos refugiados, pelos desabrigados, pelos espíritos endurecidos em sofrimento. Vibremos por todo o nosso país, pelo nosso povo, pelos nossos governantes. Vibremos pelos nossos amigos do plano espiritual, que aqui estão nos auxiliando neste evangelho de hoje. Vibremos pelos nossos mentores. Vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos lares. E, por fim, humildemente, vibremos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade, pela Sua proteção, pela Sua misericórdia, pelo Seu amparo. Agradecemos pelos ensinamentos que aqui tivemos e que possamos absorver essas palavras e nos tornarmos um instrumento de benevolência,
com humildade, buscando sempre servir aqueles que necessitam, com o grande exemplo de Jesus, nosso irmão, que nos deu muitos ensinamentos, nos mostrando que é possível seguirmos o caminho da bondade e do amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos, uma boa noite e até a próxima.